Olá, hoje nós estamos continuando a nossa sequência de programas Grandes Mestres e trazemos aqui para vocês hoje uma pessoa, assim, o que é que eu vou te falar dela? Pelo currículo dela, um dos maiores professores que tem no Brasil, professor mesmo, e todos os títulos que ele tem é pouco para a figura que ele é em termos de conseguir a comunicação. Inclusive hoje tive aulas com ele. Estou falando do professor Carlos Alberto de Barros Franco, grande pneumologista, membro titular da Academia Nacional de Medicina, professor titular de pneumologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio, mestre em pneumologia e tisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista também em pneumo e tisiologia na Sociedade Brasileira de Pneumo e Tisiologia, especialista em endoscopia respiratória pela Sociedade também Brasileira e pela Sociedade de Endoscopia, é também endoscopista peroral, diretor médico da Clínica Barros Franco, se vocês quiserem, lá em Botafogo, Rio de Janeiro, a melhor clínica de pneumologia do Rio de Janeiro. Estou falando do professor Barros Franco porque ele merece todo assim essa entrada monumental, porque o que eu aprendi hoje com ele, acho que eu não aprendo tão cedo. Acho que eu tive anos de faculdade de medicina, mas ele me ensinou muitas coisas, ele me ensinou sobre vida. E sobre vida nós vamos continuar a conversar com o Dr. Barros Franco. Dr. Barros Franco, um prazer receber o senhor aqui no Canal Médico. Muito feliz com a sua presença. Tive que falar seus títulos todos, porque foi uma realidade, né? Esse nosso encontro. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Essa iniciativa de divulgação no Canal Médico, eu acho que é bastante importante, é uma divulgação a nível nacional, né? Através da internet. Então é importante que nós estejamos juntos hoje. Eu estou aqui à sua disposição para as perguntas que eu puder responder. O senhor vai poder responder todas e muito mais. O senhor não só vai falar comigo, mas eu sei que hoje nós temos aqui uma pessoa que vai falar comigo e com todos vocês. Doutor Barros Franco, como sempre a gente começa o programa. Para ser um médico como o senhor é, sempre existe uma família por trás, o adolescente, que aí ele vai me dizer como é que foi e como surgiu essa vocação médica. É a minha primeira pergunta e você pode explanar, que está contigo. Eu acho que escolher a medicina como uma outra profissão nem sempre é aquele sentimento que se você não fizesse essa profissão você não seria um bom profissional, não seria feliz. Eu tive muito dividido entre fazer medicina e advocacia. E acho que se fizesse qualquer das duas, eu seria um profissional razoável e seria uma pessoa feliz. E eu acho que é interessante. Eu, por exemplo, gostaria de ter duas vidas. Talvez na segunda eu viesse como advogado e gostaria de ter as satisfações que eu tive com a medicina. Mas o final, digamos assim, evoluindo para a medicina, eu tive muito contato com um tio meu, que era almirante da Marinha, Maurício Barros Barreto, era um radiologista muito brilhante, uma pessoa inteligente, tinha ficado muito tempo na França, na guerra, e era um profissional com um livro publicado e que me estimulou muito a fazer a medicina. Então, acho que esse foi o fator determinante de eu hoje estar falando aqui com você como médico, que talvez poderia estar aqui falando com vocês sobre advocacia. E o professor Barros Franco, jovem e criança, seu pai e sua mãe, eles devem só sentiram que você ia fazer medicina depois que você conheceu o seu tio, ou desde o início eles diziam assim, menino, vai estudar, qualquer coisa assim dessa. Como é que era esse menino e esse jovem? Eu era um menino e um jovem, eu acho, como um menino e um jovem deve ser. Pessoa que fazia as coisas compatíveis com a idade. Eu, como eu disse, a decisão de fazer medicina foi uma decisão mais tardia, lá para talvez os 15, 16 anos,
quando eu decidi, então, seguir a fazer o vestibular de medicina. Eu fui uma criança normal, enfim, na juventude, também uma pessoa que gostava de viver a vida, como eu continuo até hoje. Eu acho que a profissão médica é uma das coisas mais importantes da minha vida, mas não é a única coisa importante. Tem muitas coisas importantes e eu acho que todo mundo tem como objetivo final da vida de ser feliz. E eu acho que eu procurei isso muito intensamente. Então, fui uma criança comum, de brincar, de praticar esportes, de ter amigos, de namorar bastante, que foi uma coisa que realmente tomou um grande período do meu tempo e, graças a Deus, eu fui muito feliz com todas essas coisas. Que bom, professor. Agora, vamos dividir um episódio interessante que possa ter ocorrido durante a faculdade. O senhor tem algum episódio? Eu tenho vários, né? A faculdade é uma experiência ímpar, né? Primeiro, eu comecei a fazer grandes amigos, nós tínhamos uma turma muito boa. Eu sempre fui bastante estudioso, estudávamos bastante, e teve muitas coisas agradáveis. Dentre elas, eu me lembro uma vez, eu tive um colega de turma, que era o Daut da Veiga, família de construtores, era uma pessoa muito inteligente, hoje é um médico, se não me engano, psiquiatra, e ele fez um filme que chamava Chapeuzinho Vermelho. E nós filmamos, esse filme existe ainda, né? Eu participei desse filme. E como na época eu já estava se preparando para fazer serviço militar, eu tinha uma farda, né? Usei essa farda nesse filme para fazer o papel do policial do Chapeuzinho Vermelho. Então foi uma experiência interessante, mas teve muitas outras agradáveis. Que bom. A faculdade realmente é um período em que a gente às vezes sai do ninho, né? Conhece muita gente, né? Ao mesmo tempo e às vezes acontecem coisas engraçadas para a gente, e ao mesmo tempo a gente começa a observar os professores, os nossos mestres, e vamos tecendo uma rede de avaliação e de, assim, maravilhados com a sabedoria deles, né? Pelo menos comigo foi assim. E em que instituição o senhor fez a sua formação, professor? Eu fiz concurso, né? Na época que eu fiz o concurso de vestibular, era um vestibular chamado unificado. Então, você fazia um vestibular para todas as faculdades e, dependendo da sua classificação, você era classificado nas faculdades, digamos assim, com mais nome e, sucessivamente, com as de nome um pouco menor. Então, eu fiz o concurso, na época era feito no Maracanã, e tinha como opção quase que única a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época se chamava Faculdade Nacional de Medicina, funcionava na Praia Vermelha. Então, assim, fiz o vestibular, tive a oportunidade de ter uma boa classificação, o que fez com que eu pudesse entrar na universidade, que era basicamente, na época, a única que eu gostaria de cursar, e que foi a Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, que depois se transformou na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor ainda pegou o prédio da Praia Vermelha, né? Aquilo foi uma pena perder aquele prédio, que aquilo foi um prédio maravilhoso. Então, eu me lembro quando, primeira vez, lá cheguei para ver a minha classificação, né? Na realidade, eu soube anteriormente que tinha um professor que era, se não me engano, reitor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que era amigo do meu tio, esse tio Almirante, que era médico, falou que eu tinha passado. E então eu fui para a faculdade que eu gostaria. Eu passei toda a minha formação básica, primeiro, segundo e terceiro ano, na Praia Vermelha, né? Nós passávamos o dia praticamente todo lá. Tinha um restaurante ao lado, né? Que nós almoçávamos, um bandejão, como se chama, né? Mas foi uma experiência ímpar. A faculdade, eu tenho muitas fotografias de lá e fico muito saudoso e com pena de terem destruído aquele prédio tão maravilhoso. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho com os grandes mestres, porque tem coisas que a gente não pode deixar passar na vida, né, professor? É verdade. Então, a memória das coisas boas, né, que só ficam as coisas boas. Então, eu digo que esse projeto dos grandes mestres,
as pessoas vão conhecer no ano de 2025 quem foram os grandes mestres daqui a 100 anos, 200 anos. Estou conversando com um deles, né? E grande professor. E quais foram os principais desafios? Porque sempre essa pergunta eu faço. Aí você se formou, obviamente. Formou em que ano? Eu formei em 1972, né? Foi um período realmente bastante bom, né? Eu, no primeiro ano, inclusive, fiz serviço militar. Meu pai era da Marinha também, e ele queria muito que eu fizesse serviço militar, e eu fiz serviço militar realmente na Marinha. Hoje em dia, sou tenente da reserva, fuzileiro naval, né? Então, eu dividia no primeiro ano, nas férias, eu fazia o chamado EFORM, Escola de Formação de Oficiais da Reserva na Marinha, assim como fazia a faculdade. Então, foram períodos muito, muito interessantes, com grandes ensinamentos. Foi quando o senhor se formou em 72. Formei em 72. Eu entrei na faculdade em 73. Aí, professor, me diga uma coisa. Quais foram os principais desafios que você encontrou assim que você se formou? Teve desafio? Muitos, muitos. Eu fiz a parte básica na Praia Vermelha e depois fiz a parte clínica, que é o 5º e o 6º ano, na primeira clínica médica. Na época, a clínica médica tinha vários titulares. Era o professor Fraga, foi onde eu fiquei, que era considerado o serviço mais procurado, né? Tinha Lopes Pontes, tinham mais outros 2 ou 3 professores. Então eu fiz minha formação de clínica na Santa Casa de Misericórdia, na 4ª e a 20ª enfermaria. Me formei, então, exatamente cursando esse período. Foi um período fantástico, porque eram muitos amigos, era um ensino muito, muito intenso, muito participativo, e foi o conhecimento, quando eu conheci, e depois muito amigo meu, que foi o professor Clementino Fraga Filho, que era uma pessoa absolutamente fantástica como ser humano e como médico. Eu sempre conheci pessoas fantásticas como médicos, né? Eu também trabalhei com médicos fantásticos. E então, mas desafio não, né? Formou, estudava bastante, foi para a Santa Casa, porque a Santa Casa, engraçado, teve todo um processo, né, de mudança de medicina, de faculdades, foi passando vários períodos, mas a Santa Casa permaneceu sempre com grandes enfermarias, né? Na época não existia o Hospital Universitário do Fundão, né? Eu fiz parte do grupo pioneiro do Hospital Universitário, mas a formação era toda na Santa Casa, né? Lá, então, tinha o serviço onde eu fiz formação básica em clínica médica, depois a formação pós-graduada em pneumologia, né? Trabalhei também num serviço, assim que me formei, do Estado, que era um hospital do Estado, que era um hospital fantástico, que hoje não existe mais, onde trabalhei também no serviço de pneumologia, que na época era um serviço de referência. Era o IASER? De pneumologia, o IASER, Instituto de Assistência ao Rio de Janeiro. Onde eu trabalhei muito tempo, só pedi demissão quando fui então para o Hospital do Fundão, em que eu tinha praticamente tempo integral e não tinha tempo de trabalhar nos 2 lugares. Mas nessa época ainda não tinha casado. Nessa época eu não tinha casado, não. Porque daqui a pouco você vai falar do casamento, né? Então, esses serviços, o senhor poderia dizer que foram importantes para a sua formação profissional. A Santa Casa, o IASERJ, né? Sem dúvida. Os 2 serviços a enfermaria de clínica. A Santa Casa, eu entrei inicialmente não contratado como professor, eu entrei como pesquisador, né? Pesquisador primeiro da própria universidade, depois pesquisador do CNPq. Fiz pesquisas muito interessantes na área de doenças alérgicas pulmonares. É mesmo? E foi uma experiência ser coordenada por professores absolutamente especiais na área de alergia. E depois, uns 2 anos depois, fui contratado como professor auxiliar.
Aí já comecei a dar aula como professor auxiliar. Eu, quando me formei na Santa Casa, haviam várias enfermarias que ficaram sob a supervisão do professor Clementino Fraga Filho. E foi para mim uma experiência fantástica. Na sexta enfermaria eu tive contato com professores ótimos, clínicos excelentes. Lá eu criei o serviço de pneumologia, da época da Santa Casa, porque tinha mais chance de criar uma enfermaria que não tinha ainda um grande desenvolvimento. E a sexta realmente passou a ser uma das melhores enfermarias. Engraçado, eu ia perguntar isso. Como que o senhor escolheu a pneumo? Aí o senhor agora está falando da clínica médica, o senhor na sexta enfermaria, né? E o professor Fraga, né? Clementino Fraga, já praticando a equidade, que é tratar desigualmente as desigualdades. E hoje é uma das pernas do SUS, sabia? E que a gente ainda não conseguiu atingir, por isso que ainda existe essa diferença, mas ele já tinha essa visão. A pneumologia, como você falou, a escolha foi mais ou menos assim. Eu gostava muito de doentes graves e fiz uma prova para ser interno do CTI, Centro de Tratamento Intensivo, do Hospital do Andaraí, um hospital público, né? E que na época era o melhor centro de tratamento intensivo, talvez da América Latina. Uma aparelhagem espetacular. É uma pena que os hospitais públicos não tenham mantido essa tradição de serviços de excelência. Fui para lá, fiquei, era um concurso disputadíssimo, e consegui entrar e fiquei lá durante 2 anos como plantonista e aprendi muita terapia intensiva. Eu fiquei muito dividido entre cardiologia e pneumologia. Eu sempre dizia que eu queria fazer cardiopneumologia, mas isso nem existe, né? E aí, na realidade, eu me formei em intensivista, quer dizer, eu era um médico que tratava de doentes graves em centro de tratamento intensivo. Em centro de tratamento intensivo, a principal doença, talvez, é a parte de ventilação mecânica e a parte de doenças pulmonares. Então, foi assim que eu escolhi entre a cardiologia e a pneumologia e acabei fazendo a formação pós-graduada em pneumologia. Também fiz meu internato lá no Andaraí. Então, me diga uma coisa, quer dizer que aí a tua escolha foi através do CTI que foi te levando mais para as doenças pulmonares, que, aliás, no Brasil é bem, né? É uma doença frequente, né? No Brasil, a doença mais frequente ainda é, infelizmente, a tuberculose, né? Mas que, felizmente, hoje é tratada desde que diagnosticada. Né? O importante são as condições sanitárias, né? Aí não depende da gente, depende, né? Quer dizer, o médico faz de tudo, mas tem outra parte que, infelizmente, né, é o governo. Então, então, esse serviço o senhor pode citar como seu serviço mais importante profissionalmente foi nessa escolha de ser intensivista e da pneumologia e da ventilação mecânica. Foi porque eu fiquei muito entusiasmado com o CTI. O CTI era um CTI moderníssimo na época, com aparelhagem espetacular. Como eu tinha talvez um dos poucos aparelhos de diálise que tratavam o doente quando o rim passava de funcionar. Tinha respiradores artificiais que falavam que os doentes sobreviviam quando tinham problemas de pulmão. Tem um aparelho lá, na época nós chamamos de Joaquim. Joaquim era um aparelho que fazia massagem cardíaca e que ao mesmo tempo ventilava. Então, quando o doente fazia uma parada, se entubava, colocava um tubo na traqueia, o aparelho massageava o pulmão, dava, portanto, fluxo, e o outro aparelho ventilava o pulmão. E o doente ficava, digamos, vivo, morto, né? Ele ficava se mantendo, como a gente hoje em dia faz, reanimação cardiopulmonar. Então, muito jovem ainda, eu falei, olha, eu acho que nós não vamos morrer mais. Porque o rim para de funcionar, faz a diálise. O pulmão para de funcionar, entra o respirador. O coração para de bater, entra o Joaquim massageando. Então nós não vamos morrer mais. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas, realmente, a vida se tornou muito mais longa, exatamente por esses novos recursos médicos. Vida, né?
Eu tô numa dessas que tô ganhando vida. Tá igual aquele joguinho, ganhando mais uma vidinha sempre, né? Me diga uma coisa, professor. As personalidades com quem o senhor trabalhou nessa época, além do professor Clementino Fraga, tem algum outro colega que o senhor queira Eu citar? tive a oportunidade de trabalhar, digamos, com todas as sumidades na área médica. Eu comecei a fazer clínica médica muito cedo. Nessa sexta enfermaria, o chefe da enfermaria era o professor Cruz Lima e o chefe de clínica era o Dr. Mário Monjardim Castelo Branco, grande clínico, depois meu cliente, infelizmente já falecido. Mas aí eu fui convidado para trabalhar no consultório do professor, que era o chefe dono, responsável pela enfermaria, né, que era o professor Cruz Lima, e lá eu comecei meu consultório. E eu, muito novo, mas muito novo mesmo, eu já fazia uma medicina pneumológica e clínica muito nova ainda no Brasil, que era os doentes críticos, né? Pegar acessos venosos, entubar doente, colocar no respirador. Eu tinha, inclusive, montei um grupo de ventilação mecânica com 10 médicos para dar assistência a vários hospitais do Rio de Janeiro. Então eu trabalhei com praticamente todos os grandes clínicos daquela época e tive essa oportunidade. Acho que o professor Castelo Branco foi muito importante na minha vida como amigo, o professor Cruz Lima também, o professor Fraga, uma pessoa fantástica, que depois eu tive a ocasião de ser vizinho no centro médico, que tinha consultório, e eu também, né, que na época chamavam de Butantã, porque se diziam eles que só tinha cobra, né? E então eu tive vários brilhantes. Mas na área de pneumologia, eu tive basicamente o professor Newton Betley. O professor Newton Betley, eu fui ter mais contato com ele quando eu fui para o hospital universitário. Eu fui para o hospital universitário, o professor Newton Betley era, na época, o chefe de serviço, e aí, então eu tive um modelo de um médico absolutamente competente, um pneumologista moderno, brilhante, muito inteligente. Então, o professor Newton Betley foi um modelo que eu tive para a medicina e para a pneumologia em particular, e que tive a honra de substituí-lo na Academia Nacional de Medicina, na cadeira que ele ocupava previamente. Aí, professor, então o senhor já me falou das personalidades com quem o senhor trabalhou, mas tem alguma história engraçada ou alguma história que vocês sempre falam, às vezes quando falam nessas personalidades, às vezes um fato que ocorreu e que vocês queiram contar? Eu acho que histórias agradáveis eu tive muitas, aprendizado eu tive bastante. Agora, como professor, eu com frequência falo na aula o que o professor Newton Bettering, que além de ser um professor fantástico, dava aulas excelentes, ele era muito criativo. E ele, ao final da aula, é comum que o aluno fique constrangido de fazer uma pergunta, porque ele acha que, ao fazer a pergunta, ele pode parecer bobo, pode parecer incompetente, né? E tem medo por timidez. E ele terminava tanto, frequentemente, dizendo o que eu falei outro dia, um mês atrás, na aula magna que eu dei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dizia o seguinte, ao terminar a aula: pessoal, façam perguntas. Se você fizer uma pergunta agora, pode até parecer ignorante por 1 minuto. Se você não fizer a pergunta, você continuará ignorante o resto da vida. E é verdade isso na vida. Nós temos sempre que perguntar, prestar atenção, aprender, porque nós não nascemos sabendo. Então a pergunta é fundamental para qualquer um que queira subir na vida. É verdade. Isso aí, eu sempre fui curiosa. Eu sempre fui curiosa. Não entendia, não deixava passar, não. Professor, pô, Vera, mas não. Poxa, Vera, se uns colegas, eu digo, não deixava passar. Mas, então esse teria, no caso especial, com algum dos seus pacientes, porque às vezes vocês têm uma memória de um paciente que, como ontem o professor Haddad disse que operou um paciente que ele estava fazendo massagem cardíaca, ele não parou e o paciente, um mês depois, veio agradecer
porque todo mundo disse que ele gritava assim: não vou desistir, não vou desistir. Tem alguma passagem com algum paciente do senhor? Ah, é isso, a gente devia marcar uma outra conversa de dia inteiro, porque o médico aprende muito com o paciente. O médico recebe muito do paciente, talvez mais receba do que dá. Então, eu ficaria falando a tarde toda sobre isso. Mas, assim, de repente, só procurando duas coisas que me marcaram muito, foram, primeira, um com o professor Ivo Pitangui. O professor Ivo Pitangui, que é foi uma pessoa absolutamente fantástica, foi meu cliente há muitos anos, e eu me lembro uma vez, para mostrar como era a determinação dele, ele estava internado no CTI, né? Estava bem, estava equilibrado, mas internado no CTI. E ele tinha sido convidado para fazer a abertura de um congresso internacional no Japão. Me perguntou: Franco, qual é a chance dele? Eu falei: nenhuma, zero. Não há nenhuma chance de poder ir. Tá bem, ele ficou calado. Não era dele, que ele sempre lutava muito pelos seus princípios, ideias e objetivos, mas ele aceitou. Quando eu cheguei na manhã seguinte, dentro do hospital, um hospital privado, tinha vários fios no chão, né? E várias máquinas de filmagem da Rede Globo. Né? O que está acontecendo no CTI? Entrei, quando cheguei, estava ele sentado, de paletó, gravata, fazendo a abertura no Japão desse congresso internacional do CTI do hospital que ele estava internado. Olha. Então, isso é uma coisa fabulosa. Teve uma outra que me veio agora, que é de uma pessoa que eu tenho a maior admiração, foi o ministro Oscar Dias Correia. O ministro Oscar Dias Correia foi um cliente, ele é um homem brilhante, né? Um homem que foi ministro do Supremo, foi ministro da Justiça, foi deputado dos mais produtivos, né? Uma pessoa fantástica. E ele estava tratado, estava muito grave, né? E ele dizia sempre o seguinte: a minha vida é o meu cérebro. Se eu não tiver o cérebro, eu não tenho vida. Isso ele dizia sempre para mim e para a família. E ele teve um problema respiratório, começou a cair a oxigenação. Eu falei: olha, a única solução é realmente entubar e colocar no respirador. Mas ele disse que não queria isso. Ele não queria porque ele não quer ter a chance de perder o cérebro. Eu falei: olha, aí vocês têm que resolver. Mas eles ficaram inseguros. Em determinado momento falaram: ora, Franco, você decide, nós não conseguimos decidir. E eu decidi que ele deveria ir ser entubado. Chamei uma pessoa da máquina, levei para o CTI, entubamos, e ele ficou no respirador. Uns 3 dias. Foram 3 noites que eu não dormi. Eu esperava, puxa vida, se ele acorda sem ter o raciocínio brilhante que ele sempre teve, né? Eu não vou me perdoar nunca. Mas, felizmente, às 3 horas da manhã me ligaram. Eu fui para lá, para o hospital, tiramos o respirador e ele ficou completamente normal. E, com isso, um dia eu conversando, eu ia à casa dele, em Ipanema, uma vez por semana. Sempre que eu ia lá, ele perguntava: olha, quanto é que eu lhe devo? Que ele queria pagar em dinheiro. Aí eu dizia: ministro, eu quando venho aqui, eu tenho a sensação que eu que devia pagar. Porque eu recebo tanto mais do que eu dou, que eu que devia pagar. E assim foi. E uma vez eu perguntei: ministro, o senhor não tem alguma vontade mais? O senhor já fez tantas coisas na vida. Ele falou: eu queria escrever um livro que se chama Minha Viagem com Dante. Escreve. E ele escreveu. Então ele sobreviveu um período razoável, veio a falecer na noite que ele já tinha terminado o livro. O livro. E aí o livro não tinha praticamente nenhuma dedicatória, porque ele não teve tempo, né? Quando eu recebi o livro, tinha a dedicatória dele. Então, foi uma coisa que me emocionou muito, que ele tenha tido, nessa noite que ele faleceu, a gentileza de fazer uma dedicatória para mim. Minha Viagem com Dante. Poxa, erudito, né? Não é fácil. Eu
até né? Não sabia essa história desse ministro. Agora, esse é um caso especial. E como você fala pra gente, todo mundo quer saber, como é que o senhor, né, professor, equilibrou? O senhor falou no início que gosta de viver a vida. Então, o senhor é uma pessoa super estudiosa, super professor, como eu falei no início. Olha, você vê quantas coisas ele faz dentro da pneumologia, gente, e ao mesmo tempo ele canta graças à vida, né? Como é que você equilibrou então a sua carreira com a sua vida profissional? Eu sempre tive e tenho ainda, e procuro transmitir isso para filhos e netos, a sensação que nós viemos à vida para ser felizes. Eu digo sempre que é como nós recebêssemos ao nascer um passe gratuito para aproveitar a Disney que é o mundo. Você tem um mundo para aproveitar. Então, acho que nós devemos aproveitar esse mundo. Eu acho que eu aproveitei na parte profissional, fazendo uma profissão que eu gosto, me sinto feliz, me sinto realizado, acho que contribuí um pouco com o meu trabalho e isso me faz muito feliz, mas não é tudo. Eu digo, sempre falei isso também nessa aula que eu dei para os novos alunos na área de medicina e outras áreas de saúde, que o médico tem que, além de ser um bom médico profissionalmente, ele tem que ser uma pessoa que transmita felicidade. E a felicidade significa muita coisa. Eu praticamente gosto de muitas outras coisas além da medicina. Às vezes alguns profissionais dizem, eu só faço a minha profissão porque eu não tenho tempo para me dedicar a outras coisas. Eu tenho. Eu não tenho, eu arranjo tempo. Então eu gosto muito de aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida é você ter amigos, eu tenho muitos, felizmente, ter a mulher que você ama, eu tenho, ter filhos, eu tenho, ter netos, eu tenho, todos fantásticos. E aproveitar as coisas boas da vida. Eu gosto muito de receber amigos, recebo muito em casa, faço muitas festas. Gosto muito de viajar, arranjo tempo para viajar. Durante a minha vida, eu sempre aproveitei os congressos internacionais para ficar no local, aproveitando um pouco. Gosto muito de praticar esportes. Eu, desde jovem, fiz todos os tipos de esporte. Comecei com capoeira, aliás, foi uma coisa que eu fiz bem direitinho. Joguei tênis, jogava vôlei de praia e hoje em dia eu faço ainda, até hoje em dia cada vez menos, que a gente vai ficando velho, vai fazendo menos. Mas faço pesca submarina, coisa que eu adoro, eu acho fundo do mar, uma coisa que relaxa ver os peixes nadando com uma tranquilidade, com um silêncio absoluto. Então eu acho que a vida é esse conjunto. Eu acho que a pessoa ser feliz ajuda muito na área de medicina, porque você consegue transmitir ao doente a sua alegria de viver e, com isso, transmite ao paciente que ele tem que lutar pela sua vida e contribuir ajudando no tratamento. Poxa, professor, nós vamos ver imagens de tudo que o professor está falando, a gente tem imagens, né? E nós vamos ver, então, essa família maravilhosa que ele tem, ele curtindo essa vida que ele fala. Então, nossa, vai ser o hobby dele, né? Qual o hobby? Eu sei que ele tem um hobby aí. Nessa aqui eu sei dois dos seus hobbies eu sei. Mas o senhor fala, o senhor que tem que falar dos seus hobbies. Já falou tudo que você gosta, agora 2 hobbies que você gosta mesmo, que é... Eu gosto muito de esquiar. Né? Eu sou de uma família classe média, né? E, na realidade, a visão minha era que o esqui era um esporte de rico. Mas eu tive a oportunidade de, já adulto, levar meus filhos ainda pequenininhos para esquiar. E comecei a esquiar, aprendi a esquiar já adulto. Esquio bem, não esquio
não sou um grande esquiador. Aliás, tirando a medicina, que eu acho que faço bastante bem, as outras minhas atividades são todas razoáveis. Não são nem ruins nem boas, mas me satisfazem bastante. Então eu gosto muito de esquiar. Eu acho que em termos da área esportiva, meus dois hobbies seriam a pesca submarina e o esqui. Era isso mesmo que eu estava esperando o senhor falar. Mas existem outros hobbies, além da parte esportiva, além da parte da família. Eu gosto muito de tudo relacionado à arte. Eu sou um grande apreciador, especialmente da pintura, pintura abstrata contemporânea. Então eu tenho bons quadros, eu gosto muito de pintura e isso me traz muita tranquilidade. Eu tenho alguns quadros bons na parede e às vezes a pessoa imagina que aquilo seria quando um visitante aparece, e, puxa, mas que quadro bom que ele tem. Mas não é nada disso. Eu, na realidade, às vezes, num domingo que eu estou em casa, eu acendo a luz, fico olhando aquele quadro durante um bom tempo e me satisfazendo com a beleza do colorido e a capacidade de alguém transformar em pintura coisas tão bonitas da natureza. Então, é muito... A arte de criar cores, né? A arte com a paleta, de transmitir o seu... Eu tenho um neto que gosta de desenhar. Ele está aqui perto da gente e ele desenha. Também é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. E durante a sua vida médica, vamos falar das suas experiências internacionais. Eu sei que é imensa. Foi college, como é que se diz? Professor, college que eu estou falando, professor, né? E experiência em N centros. Mas o senhor disse, não, pera, não vou falar sobre tantos lugares que eu passei. Eu disse, pelo menos diga os nomes dos lugares que o senhor passou. Dentro da sua humildade, porque ele não queria falar. Aí eu digo, não, mas fala. Eu fiz, eu depois de professor, eu tive muito contato, evidentemente, com universidades de vários lugares do país, especialmente dos Estados Unidos e do Canadá. Fui professor visitante dessas várias instituições. Dessas instituições, eu citaria uma que me trouxe um caminho muito interessante. Eu fui como professor visitante para o MD Anderson Hospital, em Houston, que é um hospital, talvez, um dos mais importantes na área de câncer, né? Junto com o Sloan Kettering, de Nova York. E lá, na época, a oncologia, o câncer, que era visto por um oncologista geral, que tratava de todos os tipos de câncer, estava se dividindo em áreas. Em câncer de aparelho digestivo, em câncer de pulmão, em câncer de pele, em câncer endócrino. E na época de câncer de pulmão, o chefe de serviço era um pneumologista de origem. Então eu trouxe essa ideia aqui para o Brasil e montei, ainda na Santa Casa, um serviço de oncologia pulmonar especializado. Eu então, comecei a me dediquei muito à oncologia pulmonar, diagnóstico e tratamento. E ao ir para o Fundão também, eu criei lá também uma unidade de oncologia pulmonar, que existe até hoje, é fantástica, e foi uma criação que me deu muita alegria, porque nós montamos um serviço muito bem preparado, com oncologistas, com nutrologistas, com médicos de tratamento da dor, com psicólogos e psiquiatras, para atender os pacientes de câncer de pulmão. Por muito tempo fui o chefe dessa unidade. Depois, quando assumi a chefia de serviço, passei para um outro colega e eu sei que a unidade está funcionando ainda muito bem e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de criar essa mentalidade de câncer de pulmão em termos de Brasil, que hoje é uma coisa clássica, né? Tem oncologistas especializados em pulmão, que nós temos no Brasil, muitos com enorme competência. Quer dizer que o senhor montou o primeiro centro aqui no... Eu acredito que sim. No Fundão, certamente foi. Na Santa Casa, certamente foi. Não posso dizer que seja no Brasil, que eu não tenho conhecimento. Mas no Rio de Janeiro, certamente sim. Sim.
Poxa, mas isso é super importante. Fora que eu vi as suas publicações que você tem de revistas, a participação em, posso falar, em centenas de congressos, quer dizer. E eu sou mesmo disse que aproveito os congressos, depois fica um pedacinho para conhecer, É, a conhecer a terra, né? Porque você não adianta só você conhecer, ir num local e conhecer a igreja, a pracinha, fazer a selfie, você tem que conhecer a alma da cidade, é né? verdade. Eu também, quando viajo, gosto de estar na alma da cidade. Atualmente, qual o sentimento que o senhor tem? Agora vamos trazendo para cá, sobre os avanços da medicina. A medicina tem avanços fantásticos. Eu acho que você viver como médico um período longo, como é o meu caso, você tem uma visão fantástica. Para ter uma ideia, eu vou até contar uma história interessante. Eu atendi uma senhora, uma embaixatriz, e ela chegou no consultório e a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: olha, eu vou dizer meus problemas e tal, eu só quero lhe dizer o seguinte: eu não tomo remédios. Não adianta o senhor me receitar remédios que eu não tomo. Olha, embaixatriz, a senhora me desculpe, mas eu sou muito limitado e eu só sei tratar com remédios. Eu não tenho competência para tratar com outras coisas. Existem medicinas alternativas, mas que eu não sei fazer, né? Então, a única maneira da senhora não ser receitado remédio é não se queixar de nada. Se a senhora disser que não tem nenhum problema, eu não vou lhe dar nenhum remédio. Senão, eu vou lhe dar remédio. Aí ela ficou assim, eu falei, mas de qualquer forma, vamos raciocinar um pouco. Vamos nos reportar 100 anos atrás. 100 anos atrás, a Terra era extremamente, o ar era um ar puro, não era essa contaminação de automóvel, né? Por outro lado, a gente comia tudo. O frango era Matava, né? tranquilo, É. não havia agrotóxico, todos os legumes não tinham nada de Aí, agrotóxico, né? Outra coisa, a pessoa andava, caminhava, fazia exercício. Hoje se entra no carro, se aperta o botão, o carro sai andando praticamente sozinho, né? Outra coisa é o estresse. A vida maravilhosa, você não tinha roubo, não tinha assalto, não tinha nada. Hoje em dia você sai na rua com medo de ter uma bala perdida, né? Pois bem, tudo piorou na vida, em termos de qualidade de saúde e de tempo de sobrevida. Mas há 100 anos atrás, a vida média era de 40 anos e hoje é de 70. Então nós aumentamos em 100 anos, 30 anos de vida. Tudo piorou. O que melhorou? O aparecimento do remédio. paradoxo, né? Então, a senhora, se precisar, toma remédio que vai lhe fazer bem. E ela acabou, hoje em dia, é uma cliente excelente, aí reage um pouco, mas toma remédio. Pois é. E a gente vê o paradoxo, né, nessa explicação que o senhor deu. E atualmente a gente tem que também estar investindo nisso, na promoção da saúde, sabendo, né, que vai avançar, mas existe uma prospecção da longevidade, né, de alcançar. Eu estou sonhando, eu falo sempre nos meus programas, a cada vez que eu tenho algum probleminha, né, eu sou muito emotiva, então eu vou colocar mais um stand, eu digo assim, não, daqui a 5 anos quando eu tiver que colocar outro, que eu já estou com stand sobre stand, né, já vai ter outra coisa melhor. E no final, se der uma insuficiência cardíaca, eu vou ter um transplante. Falo assim. Eu acho que há uma preocupação muito grande, às vezes, de médicos mais vividos, né, para não dizer mais velhos, com alguns avanços. Isso é normal em todo mundo, né? A modernidade criam muita preocupação. Você imagina, por exemplo, quando se começou a fazer a vacinação obrigatória contra a febre amarela no Brasil, aquilo foi uma revolução de impedir a pessoa de entrar na sua casa,
Então, isso é uma evolução. E hoje eu acho que o grande discussão é a inteligência artificial na área de medicina. Eu acho fantástico. Eu ia lhe Eu acho perguntar isso. fantástico. Pode então já começar a falar. O que é que o senhor acredita como vai estar a medicina nos próximos 20 anos? O que é que o senhor pensa da inteligência artificial? Como é que o senhor encara a ética com o uso a ética médica dessas novas tecnologias? Eu estou fazendo já um monte de perguntas, porque eu já sei que o senhor vai falar tanta coisa maravilhosa e que é a sua opinião, porque aqui é engraçado, né? Cada colega que vem tem uma opinião, né? Tem uns que acham que vai ser catastrófico, outros acham que vai ser... Não, cada um... democraticamente, cada um tem a sua visão, né? Mas eu deixo estar. Eu tô let it be com tudo, né? Mas vamos lá, então vamos... Essa tua percepção toda, para depois eu mandar um recadinho para os médicos. O que é que o senhor pensa disso? Eu sou absolutamente favorável ao progresso. E, vamos dizer, na área atual, não era só na medicina, mas em praticamente tudo, se fala muito da inteligência artificial. Eu acho a inteligência artificial um progresso fantástico. Né? Fantástico. Eu falei exatamente isso também nessa aula para os novos alunos. Eu acho que eles vão ter a oportunidade de viver momentos espetaculares na medicina, porque isso está acontecendo daqui a 10 anos, isso vai ser como foi a televisão. Eu me lembro que eu vi televisão numa tela redondinha assim, preto e branco, que tinha mais chuvisco do que imagem. E hoje você vê a televisão fantástica, né? Com todas as facilidades, ou você vê as imagens no seu celular. Então a inteligência artificial ela é fabulosa porque ela vai ser capaz de conter conhecimentos que nenhum médico terá. Nenhum médico terá. O conceito antigo de médico era aquele que aprendia, lia muito e guardava uma série de conhecimentos que outros que não tinham tempo de ler ou que não tinham inteligência necessária não tinham esse conhecimento. Hoje em dia isso vai ser cada vez menos importante, porque na realidade o conhecimento vai estar na inteligência artificial. Não há nenhum médico que mais que estude seja capaz de saber mais do que a inteligência artificial. Isso é inviável, porque a inteligência artificial recebe informações que o médico também recebe, dos trabalhos que são publicados no mundo. Todo mundo hoje em dia tem acesso aos trabalhos. Antigamente você tinha que ir a Nova York para ver o que se estava fazendo lá. Hoje você não precisa, né? Então, a inteligência artificial é absolutamente fantástica. O médico tem que saber utilizar esse conhecimento da inteligência artificial. Essa vai ser a grande função do médico. Ele vai receber as informações necessárias, não no livro que ele leu, não naquilo que ele guardou na memória, mas o que a inteligência artificial trouxe da memória. Ela trará isso para o médico. E o médico, então, vai colocar isso em prática. E o médico vai ser... O aspecto mais importante é que a medicina não é só conhecimento. É carinho, é amor, é amizade. Esse aspecto de receber o doente como um ser humano, a inteligência artificial não será capaz. Então, se você tiver a inteligência artificial para te informar o que é cientificamente correto, você utilizar o remédio certo para ele tomar ou ser injetado, mas que se você ouça o doente, seja capaz de recebê-lo, de entender o sofrimento e de dar apoio nessa fase, isso a inteligência artificial não fará. Isso o médico fará. Então não vejo nenhuma dificuldade e diminuição na prática médica. Eu acho que o médico vai crescer muito. Ele vai se dedicar mais a ouvir o doente, a atender o doente, e isso não depende de inteligência artificial. Depende de cultura e depende de formação. Você entender que aquele que está doente, ele está doente do corpo, mas ele está doente da mente. Ele está carente, você precisa estar ao lado dele. Aí eu venho na minha pergunta.
independente daqui, você está do lado. Então, o senhor mesmo tem essa experiência de ter um consultório à distância. E às vezes o senhor vai até lá, encontra. Como é que o senhor faz nessa relação de ficar próximo ao paciente? Tá aí, foi uma pergunta assim que eu estou fazendo por mim, mas que eu acho que eu gostaria de saber, acho que as pessoas também. Porque existe uma polêmica, né, aí. Não, o médico não está perto do paciente, mas olha o que ele está falando. De algum modo, em algum momento, ele vai estar perto desse paciente, para esse paciente poder ter essa confiança, né, professor? Eu acho que isso é uma visão errônea do que é estar perto do paciente. Você pode estar ao lado do paciente e não estar perto. Você pode estar num outro país e você está muito perto do seu paciente. Seja isso através do telefone, seja isso através, antigamente, da carta, seja isso através de uma teleconsulta, o doente pode sentir que você está perto. Você está perto dos seus problemas, está perto e entendendo o sofrimento interior e procurando apoiá-lo. Então, a proximidade não obrigatoriamente indica que você esteja ao lado. A pessoa sempre coloca para fora, né? Eu tenho um pai, minha mãe morreu ano passado, meu pai tem 93 anos, ela tem 93. Eles se conheceram com 15 anos, ela em Manaus e ele em Maceió, por carta, por colégios que se inscreviam. Eles namoraram por carta. 3 anos. Com 18 anos, meu pai pegou e foi parar lá no norte. Fugiram, porque a família da minha mãe não queria o casamento. E ficaram casados, minha mãe morreu. 76 anos de casado. Um amor, e a gente vê aquelas cartas, um amor. E você quando está namorando, e agora tem esses namoros também, né? Às vezes ali, eu tenho uma filha que casou também por uma pessoa que ela conheceu na internet. Então, acho que ali vai se fazendo vínculo, né? Acho que é o mesmo vínculo que o médico também vai fazer. É discutível, mas eu estou falando que é discutível, porque chegam uns professores aqui, os médicos, pessoas, bom, no geral, e diz, não pode, não vai ser igual. E eu estou escutando, tão bacana escutar que pode sim, que vai ser igual, porque se a gente também ficar pensando que é assustador pensar que não vai haver esse elo. Então, essa sua palavra foi muito legal, porque a gente, quando começa a divagar sobre o que vai ser o futuro da medicina, holografia ou qualquer coisa que seja, física quântica, de alguma forma nós vamos estar podendo estar lá junto com o paciente. Muito bacana, professor, gostei muito dessa sua resposta. Me diga uma coisa, e o que o senhor deveria falar para os médicos de hoje? O que você queria falar? Qual conselho o senhor daria? Eu acho que conselho é uma coisa difícil de dar, né? Eu acho que existem várias formas diferentes de você ser um bom médico e, na realidade, eu acho que ser um bom médico é ser um bom ser humano. Não, a medicina, muitos médicos frequentemente dizem assim, eu adoro a medicina. Não faço outra coisa na vida que não ser um bom médico. De manhã, de tarde e de noite. Eu acho uma pena. Eu acho que um bom médico, ele tem que ser um bom ser humano. E como bom ser humano, ele deve aproveitar muito bem esse ticket de direito a viver o mundo que nós recebemos ao nascer. Então, o bom médico, ele tem que ser competente, ele tem que ser afetivo, ele tem que ser amigo, ele tem que ter uma vida saudável, ele tem que ser alegre, ele tem que ser feliz, deve ter uma família, ele deve aproveitar bastante o seu casamento, seus filhos, seus amigos. Ele deve aproveitar o máximo possível o mundo.
esse conhecimento geral e essa alegria você consegue transmitir para um paciente uma esperança, uma amizade, um apoio. Isso nós não aprendemos na faculdade, isso nós aprendemos na vida. E se você não é feliz na vida, não é feliz nas realizações fora da área médica, é difícil que você tenha uma estrutura emocional para poder dar alguma coisa para alguém. Você só dá o que sobra de você. E você precisa, portanto, alimentar o seu interior de felicidade, de alegria, de compreensão, de admiração. E por isso eu acho que o médico tem que ser médico, mas tem que aproveitar a vida. Só fazer medicina, por melhor que seja, eu acho muito pouco. Quando o senhor falou que o senhor gosta de estar com a sua família, com seus filhos e seus netos, eu falei na música do Coldplay, Graças à La Vida, que o senhor me disse que seu neto cantou para o senhor numa festa, né? É verdade. Tão bacana o que o senhor está falando para todos os médicos. E o que o senhor acha das mulheres, desse aumento das mulheres da medicina, professor? Começando sobre o início que você falou, sobre a história do Viva la Vida, vale a pena falar como é feliz você ter essas coisas. Eu fiz aniversário agora, recentemente, e eu tenho 3 netos, e um dos netos que mora em São Paulo, com meu filho mais velho, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 19 de maio. E eu gosto muito de, como eu já falei aqui, de viver a vida. Eu gosto muito de uma música que chama-se Viva la Vida, que é do Coldplay. Eu acho a música, aquilo me entusiasma. Eu fui a São Paulo e o meu neto mais novo, de 13 anos, ele toca muito bem piano. Então, quando eu cheguei lá, ele falou: "Vovô, eu tenho um presente para você." E tocou no piano Viva la Vida, né? Então, aquilo foi emocionante, você ficar os olhos molhados, né? Cheguei aqui no Rio para passar então com o outro neto, fizemos uma reunião mais menor. Ele toca muito bem violão, já tem algumas músicas dele mesmo, e ele fez um comentário e falou: "Vovô, você fala sempre para mim o seguinte: aproveita a vida, vai à praia, joga futebol, estuda, viaja para o exterior." Então eu vou, em homenagem ao meu avô, vou fazer a música que ele gosta, que traduz isso, chama-se Viva la Vida, e tocou no violão. Então, eu acho que esses foram 2 dos melhores presentes que eu recebi na minha vida. Então, é importante isso da família. Com relação às mulheres, eu acho que elas estão muito bem, eu acho que elas estão muito competentes. Na academia, nós temos algumas confreiras, né? Mulheres, são todas médicas brilhantes, pessoas agradáveis, cultas, e para simbolizar isso, nós temos no momento na presidência da academia, pela primeira vez em quase 200 anos da academia, que uma mulher é presidente da academia. É uma médica e professora excepcional, uma pessoa simpática, casada, com um filho, gosta também de relacionamento social, que é a doutora Eliette, professora Eliette Busquelar, e que eu acho que elas têm os problemas que nós temos, mas que se saem muito bem. As minhas 2 noras são profissionais de sucesso e levam a vida muito bem. E o que falar sobre os médicos de hoje? Eu acho que o maior sinal de que você está ficando velho é quando você acha que a sua maneira de viver é melhor do que a que os outros estão exercendo. Eu acho os médicos atualmente, na média, muito bons. Eu tenho, na área de pneumologia, profissionais jovens fantásticos, né? Um grande número deles de hoje tem sucesso em toda a medicina do Rio de Janeiro, foram meus alunos na universidade. Alguns deles hoje são membros da Academia Nacional de Medicina. Alguns deles foram meus assistentes durante muitos anos e hoje estão com uma clínica enorme. Então, eu acho que os médicos jovens, hoje em dia, são muito brilhantes,
né, muito brilhantes. Existe uma mudança da forma de fazer a medicina. Se usa, por exemplo, muito mais computador. Muitas pessoas alegam que o médico hoje em dia fica mais ao lado do computador do que ao lado do doente. Mas eu acho que eles estão muito bem. Eu acho que o jovem médico está num caminho certo. Evidente, como qualquer profissão, existe tanto nos mais velhos ou tanto nos mais novos, os que são melhores e os que são piores. Mas eu tenho muita confiança na medicina atual. Eu acho que eles estão praticando uma boa medicina e tem a energia da juventude, e eu tenho saudade dessa energia. Mas, sim, essa saudade. Mas eu lhe pergunto assim, mesmo com essa proliferação de faculdades? Não, aí é diferente. Aí nós estamos falando dos bons médicos. Nós estamos... Sim, agora eu estou passando para outra coisa. Eu acho que conversa. os jovens, bons médicos são excelentes e espetacular você ser jovem, né? Espero que eles estejam aproveitando a vida como eu aproveitei e trabalhando como eu trabalhei. Agora, realmente, no momento, o que ocorre é diferente. O que ocorre, existem faculdades de medicina completamente desqualificadas, sendo aprovadas, caras, né? E o médico se forma sem ter um modelo de professor no qual ele se veja e procure repetir algumas das qualidades do professor, e não tem treinamento de contato com o doente, porque algumas dessas faculdades não têm hospital para treinamento, não tem treinamento de emergência, não tem treinamento em centro cirúrgico. Esses são médicos, infelizmente, que não têm condições de serem bons médicos, porque eles não têm uma boa formação. Mas isso é um problema do Brasil que está passando. A academia tem discutido muito esse assunto, é uma preocupação de todas as instituições médicas brasileiras, a formação de médicos desqualificados. Uma das tentativas de tentar minorar o problema e, com isso, proteger a população brasileira de malprática é um conselho, uma prova de qualificação para praticar medicina. Como, por exemplo, você se forma em Direito, mas você tem que fazer a prova da OAB para poder praticar advocacia. Assim, o médico precisaria passar por essa prova para praticar a medicina. Isso está sendo discutido, está no Conselho Federal de Medicina, tem que ir a congresso para isso ser aprovado, mas proficiência. Então, acho que isso é uma das formas de se controlar. A outra é política, né? Que a academia tem discutido muito, tem dado opinião sobre isso, de que a boa faculdade precisa ter algumas qualificações básicas. Eu tive agora numa viagem ao Nordeste e o motorista que me levou para o hotel, numa cidade que é uma cidade de praia, com um hotel muito bom, e ele falou: doutor, eu faço essa viagem todo sábado e volto no domingo. Eu perguntei: mas por quê? Porque no sábado eu levo os alunos e os professores para a faculdade que tem nessa cidade. No domingo eu trago os alunos e os professores de volta para a capital. Então a faculdade funciona sábado e domingo. Que médico vai ser formado? Sofrerá ele, como médico mal formado, sofrerá a população brasileira por ser mal atendida. E olha, quando você fala de proficiência, a gente está falando de proficiência, a OAB faz uma vez, né? Seria uma proficiência. Eu convivo com pessoas, né? Convivi com meu marido, convivo com o filho que eu tenho, que são pilotos. A proficiência deles, eles fazem anualmente, porque é de grande periculosidade o trabalho, né? Que a medicina não deixa de ser. E quanto mais informatizado e quanto mais, vamos dizer assim, humano tiver por trás, a gente vai estar lidando com máquinas, com robô, sei lá com que princípios. Você vai ter que ter maior visão. Sem dúvida. Falar nisso, eu estou aqui lembrando que quando eu falei sobre o senhor, eu falei que o senhor é pneumologista, mas o senhor também faz a parte da endoscopia, né, bronca peroral, né? Só tem todo um trabalho e grande professor, porque no início eu falei, formou praticamente uma geração
de grandes pneumologistas, né? Então, isso deve ser muito, muito importante, né? Então, eu gostaria que o senhor se o senhor já falou que foi importante, né? Qual o conselho que o senhor daria a esse médico iniciando e quanto a seus formandos residentes? Pode falar, se você também já falou dos seus netos, pode falar dos seus filhos. E o que o senhor considera mais gratificante de ser médico? Foram 3 perguntinhas. Eu acho que a gratificação que você tem na medicina é você receber dos seus clientes uma amizade e uma gratidão. Eu tenho entre os meus grandes amigos atuais, de muitos anos, foram meus pacientes. São meus amigos até hoje. Então, essa profissão de medicina, ela tem esse reconhecimento e esse pagamento, digamos assim, que é tão superior ao dinheiro, que é tão mais agradável de receber. Você receber uma pessoa com gratidão. Eu, por exemplo, tenho uma família que é minha cliente. Eu fiz um período de tempo pneumologia pediátrica, fazia assistência respiratória pediátrica também. E eu me lembro uma vez, eu era jovem, tinha cabelo comprido, tinha um carro, me lembro, era um Fusca amarelo, era um Fuscão. E essa doente, com 2 anos de idade, ela teve uma doença grave, feita por pediatra. O pediatra falou: olha, já fizemos tudo, eu não vejo nada mais que fazer. Aí a família, não é possível, uma menina de 2 anos, eu não tenho mais nada, uma coisa diferente. Ela falou: olha, tem um médico que está fazendo algumas coisas médicas agora, um rapaz jovem, se ela quiser tentar, liga para ele. E aí me ligaram. Fui para lá, eu me lembro, era o Fuscão 1500, amarelo ovo, e eu desci, e ela me conta até hoje, olhando da janela na rua, uma rua em Ipanema. De cabelo comprido. Essa clínica, E aí, quando eu parei o carro e saltei, eu geralmente tinha umas malas onde tinha o respirador, o material todo de reanimação, fui pegando aquelas coisas na mala, eu saí de cabelo comprido, né? De uma botinha vermelha e de um Fusca amarelo. Falou: meu Deus do céu, se essa era a última esperança que eu tinha, eu não tenho mais nenhuma. O fato é que eu entrei, entubei a doente, peguei um acesso venoso na veia da cabeça, que é o que se faz. Durante 2 dias fiz o tratamento. Ela tinha tido uma doença chamada bronquiolite, que é produzido frequentemente por uma bactéria chamada Haemophilus influenza. E ela ficou boa. Aí eu tirei o respirador, chamei o pediatra, falei: olha, sua cliente está boa, você agora toma conta. E ela toma conta. Hoje ela ela tem 42 anos de idade, né? Então tem 40 anos atrás. E ela lembra sempre essa data. E eu lembro sempre essa data também. Foi uma experiência. Tem uma outra, por exemplo, tem uma doente grave, estava internado no CTI de um hospital de Botafogo, e era de meu aniversário também, 19 de maio. Eu estava indo para Búzios com a minha mulher, mas eu vou dar uma passada no CTI só para ver. Quando cheguei lá, ela estava com combustão respiratória grave, ela tinha uma doença chamada aspergilose broncopulmonar invasiva, e aí eu esqueci minha mulher lá embaixo e fiquei praticamente o dia todo com ela, passando broncoscópio, retirando aqueles materiais do brônquio. Ela fez também uma hipertermia maligna, tivemos que botar, enfim, as medidas de hipertermia maligna, e ela sobreviveu. Isso tem muito tempo. Todo meu aniversário ela manda lembrança, né? E me liga. Então, esses são pagamentos que poucas profissões oferecem. É verdade. Vale muito a pena fazer medicina. Vale. Bom, e tá vendo? Eu perguntei para ele o que ele vai falar para os médicos de hoje, ele já está falando. Vale muito a pena fazer medicina se tiver esse caráter humanístico, né? Esse sentimento de amor ao próximo, não é isso, professor? E
Então, essa é a parte gratificante da medicina, né? E o seu legado, o senhor está feliz com o que o senhor realizou, né? Essa pergunta me fazem com frequência. Eu acho, você definiu um legado, né? Eu acho um pouco de excesso de autoestima. Não penso exatamente em deixar um legado, né? Eu fiz o que achei que era o melhor na vida, seja sob o ponto de vista profissional, seja sob o ponto de vista de amizade, seja sob o ponto de vista de marido, né? De pai, né? de, de avô. Faço o que eu acho o melhor, né? Se isso significa um legado, do ponto de vista de ensino médico, se isso segue com um modelo, eu fico feliz. Mas não posso alegar que eu possa ter deixado um legado. Desejo que tenha deixado algum recado, pelo menos. Mas eu posso dizer que o senhor deixou um legado, porque eu que lido assim com vários médicos, quando se fala no seu nome, é sempre como a gente tinha na cirurgia plástica, doutor Ivo Pitangui, sabe, mitos assim, doutor Barros Francos na pneumologia. Doutor, não é brincadeira não. O senhor é, né? Porque o senhor não está nem aposentado, porque o senhor não vai se aposentar nunca, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no hospital e recebi um grande professor e ele trabalhou até aquele dia que ele adoeceu e ele já deitadinho, ele falou assim, Vera, me deu a mão, né? Falou assim, tive que parar de trabalhar. 2 dias depois ele morreu. Fiquei muito triste. Bom, e como é que o senhor, qual a sua opinião sobre esse tipo de programa que a gente faz assim, aqui? Eu acho um programa importante, né? Eu acho que é um programa que entrevista pessoas que, por alguns motivos, fizeram uma profissão de sucesso e que trazem, portanto, um fator estimulante para que novos profissionais procurem, dentro do seu perfil pessoal, esse sucesso na vida, né? E acho que, na realidade, você pode trazer um exemplo e um modelo e um estímulo. A ideia é trazer isso. Então, acho que é muito importante mostrar esse modelo de pessoas que, de alguma forma, deram certo, ou pelo menos não deram muito errado, né? Que é possível você ser um bom profissional, ser um bom pai de família e ser uma pessoa feliz. O Grandes Mestres, eu estou trazendo realmente os nomes que estão dentro da medicina brasileira, né? Quem sabe daqui a um tempo, um trabalho junto com a medicina, com a academia, a gente traga mais nomes da medicina brasileira, que são até internacionais, né? Amigos de vocês, quando estiverem no Rio, Vera, o estúdio está livre, eu digo, está livre, pode vir. A gente tem 2, 3 estúdios, como era antigamente, né? Para se gravar muito mais. E os nomes, que eu sempre peço para vocês sugerirem. O senhor vai me dar, nem que seja escondido, né? Porque tem uns que me dão aqui, outros dizem assim, Vera, eu te dou os nomes depois. Não, eu queria, antes de terminar, de relatar uma experiência minha, que eu considero talvez uma das maiores experiências na prática médica. Isso foi com uma mulher. Uma tarde no consultório, eu recebi uma ligação do gabinete do ministro da Saúde, na época, era do governo Collor, que queria que eu fosse dar uma opinião de uma paciente em Salvador. Aí eu falei, estou no meio do consultório, não, mas o senhor tem que ir hoje. E essa paciente era a irmã Dulce. Ela estava internada no hospital de Salvador, é natural, né? Muito bem tratada pela equipe de Salvador, mas, como todo doente grave, eles queriam uma opinião. Eu fui ver, então, a irmã Dulce.
atendi, ela estava no respirador, enfim, nós juntos com a equipe de lá conseguimos uns 3 dias, ela saiu do respirador e ficou melhor. E ela quando você chega de fora, sempre, o paciente tem aquela sensação que é uma pessoa muito especial. Ela então pediu à família que eu passasse a fazer parte da equipe que acompanhava ela. Então eu fiquei durante um período longo, eu ia no sábado e voltava no domingo. Então eu tive conversas com a irmã Dulce que foram muito gratificantes, né? E a irmã Dulce, como você sabe, hoje em dia é santa, né? Ela foi santificada, né? Falar isso. Então, na realidade, eu tive o prazer e a honra de tratar de uma santa brasileira. E com ela eu era uma pessoa absolutamente fantástica. Imagina. Ela conta uma história, ela ainda, quando freira nova, a responsável pelo lugar em que ela trabalhava, né, que era depois se tornou um hospital, tinham muito pobres ali em volta, ficavam na chuva e tal. E ela foi à irmã superiora, que era uma irmã muito rígida, falou: irmã, estou com muita pena esse pessoal aqui fora, a gente se podia trazer aqui para dentro quando chover, eles estão aqui fora. Tinha um alcoólatra, tinha um dependente de droga, tudo ali fora. E a irmã falou: irmã Dulce, venha aqui comigo. Vamos ver se acha algum lugar para eles ficarem. Aí rodou tudo, realmente tinha muitas freiras, não tinha lugar nenhum. Na saída, ela só de brincadeira com a irmã Dulce falou: irmã Dulce, só se puser aqui no galinheiro. Eles tinham um galinheiro para tirar ovos para as irmãs e tal. Esse galinheiro. E, se quiser, pode pegar o galinheiro. Passou um mês e tal, a irmã superiora parou, engraçado, a irmã Dulce não me falou mais nada. Chama a irmã Dulce que eu quero falar com ela. Irmã Dulce, e aí, aquele negócio, eu não que disse que ia arranjar um lugar para botar essas pessoas? Ela, vamos ver. A senhora quer vir comigo? Chamou a coisa. Chegaram, o galinheiro estava limpo, coberto, limpinho, com várias pessoas ali adoentadas, sendo tratadas e tal. E aí a irmã disse: tá bom, tá limpo e tal. Mas cadê as galinhas? Ela falou: as galinhas viraram canja, né? Mas o galinheiro está aqui recebendo as pessoas que precisam. Então, essa é o modelo que eu acho que todos nós devemos admirar, que é uma pessoa que consegue realizar as suas decisões, seus pensamentos, seus objetivos, procurando alternativas, eventualmente, que os outros não pensariam, com dedicação, amor e entusiasmo. A irmã Dulce realmente foi um privilégio, participar do tratamento dela, que veio a falecer muitos anos depois. Conversar com ela deve ter sido uma coisa Foi fantástico. De um aprendizado de vida, de tudo, né, professor? Todos até dizem: mas, Franco, você tratando de uma santa, você está garantido o reino dos céus. Aí eu falei: eu acho que não, acho que eu preciso no mínimo 3 santas. 3 nada, professor. Só o que o senhor já formou, tenho certeza do que o senhor, de contribuição que o senhor trouxe para nós, médicos, né? Professor, então nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, que conversamos a beça. Eu vou pedir de novo, tenho que pedir, eu digo que eu virei uma pedinte, né? Aprendi aqui, pedir para quem estiver assistindo essa entrevista, olha que nós não estamos falando com qualquer pessoa, inclusive uma pessoa de tão grande consegue ser humilde e olha, aluno, vamos dizer assim, tantas vezes professor, mas aluno da irmã Dulce, né? É verdade. Posso falar isso, né? Talvez por isso, iluminado mesmo, né? Você ativa o sininho, compartilhe, comenta, curta o nosso programa, viram outros programas. O professor vai vir aqui dar uma aula para a gente, se Deus quiser, ou fazer uma mesa Aqui está aberto, o senhor dá uma aula, coloca ali, ou uma mesa de debate com quem o senhor quiser convidar. O canal está aberto para sua volta
e para tudo que o senhor imaginar, eu sei que o senhor vai imaginar de bom, porque o senhor é uma criatura excepcional. E estou muito feliz de ter te recebido aqui, professor. Muito feliz mesmo. Então, eu agora passo a palavra para eu, antes de finalizar o programa, eu já agradeço a todos de antemão de estarem aqui, mas sempre eu vou deixar agora a finalização para eles. Tá. Então, você olha ali para Muito obrigado, foi muito bom estar nesse programa. Eu acho que é um programa muito sério, né, que procura selecionar pessoas de muita qualidade. De vez em quando eles escorregam um pouco e escolhem pessoas que são como eu, mas enfim. Na realidade foi um prazer estar aqui. Eu gostaria que vocês ouvissem o que eu tenho, eu não estou aqui ensinando nada. Eu estou só com muita humildade mostrando aquilo que eu pude fazer e que acho que é importante que nós sejamos felizes nessa passada por essa maravilha que é a Terra, que é o nosso jardim de infância. Né? Um abraço para vocês, obrigado por nos ouvir.